Vamos falar sobre dividir a diferença numa negociação, ou em outras palavras, rachar o prejuízo. Você divide a diferença? Imagine que você esteja negociando uma compra de um automóvel e depois de horas de negociação, chegou-se ali uma diferença de R$ 2.000 entre o que você pretende pagar e o que o vendedor pretende obter com essa venda. Você cede R$ 1.000 para chegar na metade, na diferença? Esse é um tema bastante estudado na teoria da negociação. Esse autor aqui, por exemplo, o Chris Voss, desse livro Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, ele diz que você nunca deve dividir a diferença. Aliás, o nome do livro em inglês é Never Split the Difference. Já o professor Bazerman, por exemplo, ele tem uma posição diferente. Diz que jamais diria isso, né? Jamais diria para você nunca dividir a diferença. Por que será? Veja, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Existe uma norma social muito forte no sentido de dividir a diferença pode trazer um resultado justo. Imagine que você esteja negociando com alguém que é da sua confiança, essa pessoa lhe apresenta um número final, você apresenta um número final, você confia na pessoa, você quer preservar o relacionamento com essa pessoa e essa diferença também não vai trazer grandes consequências para a sua vida. Seria uma saída totalmente razoável, simplesmente dividir a diferença. Então esse é um dos motivos pelos quais as pessoas dividem a diferença. A busca pela preservação de um relacionamento com a contraparte. Um outro motivo muito forte pelo qual as pessoas dividem a diferença é que não vale a pena perder tempo com uma negociação ativa para tentar se criar valor, para tentar ser criativo no sentido de criar novas opções, quando o que está em jogo, né, o que está em negociação não é muito valioso. Então, sob o ponto de vista teórico, as pessoas aceitam dividir a diferença quando o que está faltando para a negociação se completar vale menos do que o tempo gasto nessa negociação para se buscar uma alternativa à divisão da diferença. Por outro lado, existem situações em que dividir a diferença realmente não faz sentido nenhum. Né? O exemplo clássico do livro do Chris Voss, ele diz que se você quer usar um sapato preto e a sua esposa quer que você use um sapato marrom, não faz sentido simplesmente dividir e você ir com um sapato preto e um sapato marrom para o evento. Ele também traz o exemplo de, imagine um sequestro, né, com 2 reféns, não faria sentido algum, não seria um bom resultado da negociação que apenas um dos reféns fosse liberado ao final, né, da negociação com o sequestrador. Então, claro, existem situações em que realmente não faz sentido dividir a diferença. Alguns exemplos são bastante curiosos a respeito de dividir a diferença e vale a pena a reflexão. Imagine vocês, né, esse é um exemplo trazido aqui pelo livro do professor Bazerman. Imagine que você esteja numa pizzaria com seu irmão e vocês vão se alimentar de metade de uma pizza, 6 fatias. E você tem direito a 4 fatias e o seu irmão tem direito a 2 fatias. Por alguma razão, essa é a divisão. Você tem direito a 4 fatias e o seu irmão tem direito a 2 fatias. E o garçom vem à mesa e diz o seguinte: olha, se vocês chegarem a um consenso a respeito de como dividir uma pizza inteira de 12 pedaços, nós vamos, então, lhes oferecer a pizza inteira. Né? Então, vocês tinham 6 pedaços de pizza, 4 para você e 2 para o seu irmão. E se vocês chegarem a um consenso a respeito da divisão da pizza inteira, mais 6 pedaços, será então garantida a vocês a pizza toda. E aí, né, será que a melhor forma é você simplesmente dobrar a proporção? Então, se com meia pizza eu tenho direito a 4 fatias e o seu irmão tem direito, né, a 2, a pizza inteira você teria direito a 8 fatias e o seu irmão 4. Essa é uma forma de se resolver esse problema. Ou não, ou essa diferença, que são os 6 novos pedaços, deveria ser dividida ao meio. Né? Então seriam 3 fatias a mais para você e 3 para o seu irmão, resultando então em 7 fatias de pizza para você e 5 para o seu irmão. O professor Bazerman defende que essa split the difference, essa divisão, né, do que é extra ao BATNA, extra ao não acordo, né? No caso, se não chegar a um acordo, é 4 para 1 e 2 pedaços de pizza para outro. Que a divisão do extra, por um senso de justiça, ele deve ser, então, dividido exatamente no meio, na diferença. Né? Então,
ele é a favor dessa solução de 7 fatias para um e de 5 para outro. Particularmente entendo que depende da razão pela qual, originalmente, uma pessoa tinha direito a 4 fatias e a outra tinha direito a 2 fatias. A depender da razão, do motivo pelo qual houve essa divisão desigual originariamente, essa divisão desigual deveria se perpetuar para as novas conquistas dessa dupla, né, que está no restaurante. Então é um tema muito peculiar, relevante para a prática da negociação. Dividir a diferença realmente é muito comum nas negociações. Como regra, né, se o que está em jogo, para concluir, é algo valioso, o erro é você partir para a divisão da diferença muito rapidamente. A proposta da teoria da negociação é que antes de você ceder ou solicitar a cessão, né, da contraparte, que vocês gastem tempo sendo criativos em opções para gerar valor conjunto. Então, eu diria o seguinte: dividir a diferença não é errado, sobretudo nos casos em que não vale a pena você negociar ativamente, ou em que a preservação do relacionamento está até acima do resultado da negociação, mas numa negociação complexa, em que o que está em jogo é relevante, antes de você seguir para uma solução simplista como essa, vale a pena e é relevante que você se dedique a gerar valor conjunto, a criar opções com a contraparte para verificar se alcançam o que nós chamamos, né, de a opção que esteja na fronteira de eficiência de Pareto, né, que é basicamente uma opção em que não existe outra opção melhor para você sem que ela cause, né, um decréscimo de valor superior à contraparte. É realmente a melhor opção dentre todas as possíveis, num senso de justiça, na geração de valor para você, porque qualquer outra opção, ainda que seja um pouco melhor para você, é muito pior para a contraparte. Então, ficou um pouco longo, mas esse é um tema muito relevante e eu espero que vocês aproveitem mais essa dica sobre a teoria de negociação aqui do método Harvard.